No último Almanaque Latino, a gente falou sobre remakes que acabaram gerando altas expectativas e depois frustraram parte da audiência, ou pelo menos a minha, já que fui eu quem bolou a lista. Mas sempre que esse assunto de remake entra no radar, alguém solta a pergunta: mas não existem novelas inéditas? A Televisa vive 90% de novas versões de sucessos do passado e uns 10% de conteúdos realmente criados e exibidos pela primeira vez. Então, fui fazer minha tarefa e apresentar algumas histórias 100% originais. Confira o Almanaque Latino de hoje. Olá, meu nome é Thiago Fernandes e esse é o Almanaque Latino, o canal onde novela mexicana é levada a sério. Essa parte não será nada original, e sim um remake de toda semana. Peço seu like, seu comentário e a sua inscrição no canal. Quando você clica no sininho, o YouTube te notifica cada vez que um novo conteúdo é publicado. Assim você não perde nada e ainda ajuda a nossa comunidade tocar o coração de mais e mais noveleiros. Talvez você venha achando que a Globo tá produzindo muito remake nos últimos tempos. Tá aí Renascer e em breve é aguardado um remake de Vale Tudo. Mas a realidade é que as regravações sempre existiram. Acho que essa percepção parece maior porque esses remakes têm acontecido com frequência no horário nobre. Mas a essência da Globo é a produção de enredos originais. Na Televisa é totalmente ao contrário. O grosso é remake, e vez ou outra surgem histórias inéditas. É um esquema comercial que dá certo no México. Você compra histórias venezuelanas, colombianas, turcas, portuguesas e faz uma versão mexicana. Ou ainda, pega enredos de novelas mexicanas do passado e dá uma cara nova em Full HD, 4K, etc. Tanto que a figura do autor não é tão forte no México. Você pouco escuta sobre quem está escrevendo cada novela. Selecionei então alguns títulos entre 2020 e 2024 e somei 9 títulos de histórias totalmente originais em telenovela, o que eu considerei um número até alto. A própria Contigo Sim, atual cartaz inédito das novelas da tarde do SBT, pode até nunca ter passado aqui antes, mas é um remake de Camila, que é um remake de Viviana, enredos que o SBT inclusive já exibiu. Ou seja, a prática de remake é real e oficial. Primeiro título original da lista, Vencer o Medo, exibida no México em 2020 e que agora inclusive está disponível no Brasil dublada no streaming gratuito do Mercado Livre, que se chama Mercado Play. A autoria é de um time imenso de escritores, encabeçado por Pedro Armando Rodrigues e Cláudia Velasco. Vencer o Medo era a história de 4 mulheres de uma mesma família que precisavam romper com algum tipo de abuso ou situação opressora. O principal fio condutor era a história de uma jovem presa injustamente quando o namorado obrigava ela a roubar um carro e numa batida policial aparece um cadáver no porta-malas. E aqui havia alguma novidade no gênero, temas atuais abordados até de uma forma didática, mas também uma linguagem diferente, com flashbacks que antecediam e encerravam cada capítulo, um grande mistério a se resolver num quebra-cabeças, além da boa e velha dramaturgia folhetinesca. Vencer o Medo deu tão certo que surgiu então a franquia Vencer, todas sob a produção de Rocio Campo. E aqui eu admito que eu vou dar uma leve trapaceada, porque das 9 novelas 100% originais que eu trouxe, 5 são da franquia Vencer. Mas é porque, de fato, elas são realmente originais, ainda que obedeçam uma mesma fórmula. A segunda, para mim, foi a melhor de todas, Vencer o Desamor, que trazia Cláudia Álvares e David Cepeda no elenco, e foi apresentada pela SBT em 2022. E sim, seguiu o original, mas a receita meio que a mesma. 4 mulheres de diferentes faixas etárias e histórias de vida
que tinham a vida entrelaçada por algum mistério. A dinâmica em Vencer o Desamor é que todas elas, muito diferentes entre si, eram obrigadas a conviver na mesma casa. Quem conferiu no SBT, não sei se gostou, mas com certeza deve ter percebido que a Televisa finalmente conseguiu oferecer um produto realmente atual, sem abrir mão da essência da telenovela. Estavam lá as fricções familiares, os conflitos amorosos, os vilões assassinos e tudo mais. Posteriormente, a franquia Vencer ganhou estofo, e aí vieram Vencer el Passado, com Angelique Boyer e Sebastián Rulli, e que também é muito boa. Eu admito que eu não sei se o SBT ficou empolgado bastante com o Desamor para trazer essa aqui. Embora não seja a continuação, como eu disse, obedece um mesmo padrão. Aqui a história envolve mulheres que se cruzam num grande laboratório de biomedicina. Depois, Vencer la Ausência, onde 4 mulheres, sim, sempre 4 mulheres, que se unem para superar o luto. Essa teve um tema central meio triste, mas eu também gostei bastante. Só que senti que houve uma certa repetição de elenco. Exemplo, o David Cepeda participa também, mas num outro personagem completamente diferente de Vencer o Desamor. Se elas criam um multiverso entre si, poderiam ter pensado num outro intérprete. E ano passado foi ao ar Vencer la Culpa, que por enquanto encerra a franquia. Embora a estrutura ainda fosse a mesma, sinto que o formato aqui começou a dar uma cansada e não repetiu os mesmos resultados das anteriores. Essa eu ainda não parei para ver completa, mas tenho certeza que é melhor que muito remake mais do mesmo que seguem botando no ar. Até porque, como disse, os escritores são muito criativos e levam a narrativa para um lugar que você não espera, o que é raro em se tratando de novela mexicana. Saindo da franquia Vencer, em 2021 foi ao ar a novela Fuego Ardiente, original de Marta Carrillo e Cristina Garcia, sob a produção de Carlos Moreno. O elenco foi encabeçado por Carlos Ferro e Mariana Torres. E essa aqui é um parênteses, ela sim é original, ela não é remake de nada, mas tampouco tem nada diferente para aportar. Uma novela como essa você já viu 1000 vezes, ou seja, nem sempre ser uma história original agrega tanto assim. É a história de amor proibido entre 2 concunhados. Ela, casada com um marido neurótico, e ele, que se infiltra na família por conta de uma investigação, já que ele busca um irmão desaparecido. Eu sei, contando assim, parece bem interessante, mas na prática, super mais do mesmo. E aqui eu até lamento, porque é raro a Televisa apostar na produção de um conteúdo original. Poderiam ter caprichado um pouquinho mais nessa. Outra novela original, e que está disponível dublada para o público brasileiro no Globoplay, é Penso em Ti, de 2023. A novela foi protagonizada por Dulce Maria e David Cepeda, e é uma história original de Ximena Soares. Já falamos dela em programas passados e sim, a novela é nitidamente inspirada no filme Nasce uma Estrela, que recentemente ganhou uma refilmagem com a Lady Gaga e o Bradley Cooper. Mas basicamente a ideia é a mesma. Uma cantora em ascensão se envolve com um astro em decadência. Mas só. A novela é puro conto de fadas. Eu cheguei a produzir um balanço de Penso em Ti e a conclusão foi uma novela média, mas um respiro de ser algo original em meio a tanto remake. E essa até teve uma temática não tão vista nas telenovelas. Eu lembro que da metade pra frente a novela cresceu bastante pra mim. E a Ximena Soares é até conhecida dos brasileiros porque foi quem adaptou as versões de Rubi, Teresa e A Que Não Podia Amar. Esse projeto parece ter sido meio que uma encomenda para ela, na linha, crie uma novela a partir de tal ideia. Mas tá aí uma escritora que pode oferecer mais, além de versões de êxitos do passado. E para finalizar, vou falar de El Amor no Tiene Receta, atual cartaz mexicano e primeiro lugar de audiência. Protagonizada por Cláudia Martin e Daniel Obitar, a novela é uma história original de Pablo Ferrer Garcia Travessi e Santiago Pineda Aliciada. E é uma produção de Juan Osório, que no passado
era um grande produtor de circos e ultimamente tem sido um dos produtores executivos mais relevantes da Televisa, na minha humilde opinião. Quando estava em produção, parecia que vinha uma comédia romântica bem água com açúcar no mundo da cozinha, até pelo título da sinopse. Mas não, é uma excelente trama dramática sobre a Paz Cláudia Martin, uma mulher que está prestes a dar à luz sem imaginar que o marido, um homem afundado em dívidas, decide vender a filha deles. Os anos se passam e essa mulher segue em busca da criança desaparecida. É quando a vida dá um giro e ela vai trabalhar como cozinheira de um milionário. Esse cara tem ali uma pretendente nova, pronta para dar o bote. Essa mulher é nada menos que a pessoa que comprou a filha da Paz no passado. El Amor no Tiene Receta tem sido prova que nem é preciso criar nada inovador para produzir algo inédito. Tem aqui os elementos de sempre: a heroína batalhadora, crianças desaparecidas, vilãs psicopatas, e nessa novela a vilã tem se destacado pra caramba. Mas tá aí, é uma história bem feita, que tem prendido os telespectadores, porque existe alguma surpresa de pra onde essa novela tá indo. Eu tenho a impressão que, na perspectiva do público brasileiro, praticamente todas as novelas que passam por aqui são originais, porque não necessariamente passou outra versão delas por aqui. Mas isso vem mudando ultimamente, porque começaram a pipocar remakes de conteúdos já conhecidos por aqui. Vide a própria Contigo Sim. Será que falta mais ousadia em apostar em tramas 100% originais? O que você pensa disso? Deixe seu like, seu comentário e até a próxima edição.